Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Queridos, esse é o tema que nós vamos desfrutar aqui neste dia, nessa noite, no seu tempo, né? Se você vai me assistir essa mensagem durante a manhã, durante a noite, enfim, ou daqui a alguns anos. Mas este é o tema: novo céu, nova terra e novas criaturas. Sejam todos bem-vindos, graça e paz mais uma vez. E eu quero conversar com vocês sobre este tema aí. Val Brasil chegou. Graça em espírito também, nosso irmão Danilo. Ô glória, terra de manto. É uma noite profética, irmãos. Amém, irmãos? Então eu já peço para você ir pegando aí seu copo com água. Pegue aí também seu currículo, tá bom? Amém? Pega seu copo com água. Misericórdia não, irmão. Pega seu copo com água para tomar uma aguinha, para hidratar. Pega seu currículo para entregar para arrumar emprego. Peguei vocês, hein? Serve um café também. Café serve. Cafezinho serve. Então pegue seu copo com água, seu currículo aí. Sua chave, né? Vai sair de casa, tem que carregar a chave, que senão não entra, né, irmão? Vamos lá, amados, vamos lá. Então, amados, eu estive analisando algumas mensagens, nós já falamos em algumas questões parecidas, mas aí a gente vai revisando algumas mensagens, trazendo um conteúdo até para elucidar alguns fatos e clarear mais a mente. Estava agora conversando com um irmão aqui no WhatsApp e ele falou como é bom, é importante a gente estar sempre trazendo à tona, revisando essas mensagens que às vezes a gente viu uma vez ou outra, algum tempo atrás, e a gente quer sempre estar desenvolvendo, né, e avançando aí no conhecimento da palavra do Pai. Então nós vamos comentar sobre isso aqui: novo céu e nova terra e novas criaturas. Vocês sabiam que nós já estamos... Talvez você, irmão aí, que entrou aqui pela primeira vez, você que frequenta uma denominação tradicional, evangélica, ou qualquer outra denominação religiosa, e aí você se deparou aqui agora: ô irmão, que canal é esse aí? Fala de quê aí? Nós falamos do Evangelho da Graça de Deus, nós falamos das Escrituras, tá? Como um todo, nós estamos aqui explicando, dentro de um conhecimento que nós temos, a palavra de Deus de uma forma parcial, tá? Ou imparcial, melhor dizendo, sabe? Nós não queremos aqui falar do Evangelho baseado em uma visão teológica de um homem ou baseado em uma visão religiosa, denominacional. Não, eu falo do Evangelho segundo eu aprendi naquela instituição religiosa. Eu falo do Evangelho segundo eu aprendi naquela congregação evangélica. Não, nós falamos do Evangelho, falamos da Bíblia como um todo, das Escrituras, para trazer esclarecimento, mas neutralizando qualquer tipo de, digamos assim, de influência da religião X ou Y, tá bom? Eu sempre digo aos irmãos, principalmente, né, aqueles que se reúnem conosco, e alguns irmãos que conversam comigo através de WhatsApp, quando você for ler as Escrituras, quando você for ler a Bíblia, né, como um todo, ler o Evangelho, principalmente, as cartas paulinas, você precisa ler o Evangelho, ler a palavra, mas não ler com aquela mente voltada ou inclinada para como aquela religião pensa, como aquele pregador, aquele pastor famoso pensa, porque senão você vai ficar limitado justamente no raciocínio dele. Ah, eu leio a palavra em uma perspectiva pentecostal. Então o que é que você vai? Você já vai ler
querendo aprender as línguas dos anjos, labachúria. Por quê? Porque eu tenho uma inclinação, eu tenho uma tendência para esse movimento. Então você não vai aprender, você vai simplesmente ouvir, né, aquilo que você quer ou aprender, entre aspas, aquilo que você já está com vontade de aprender. É aquilo que Paulo disse, né, para os seus ouvintes lá naquele século. Muitos, né, ali aproximando ali o fim daquelas questões, aproximando ali o fim de todas as coisas, Paulo disse: nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aí Paulo diz: muitos, eles vão tapar os ouvidos, eles terão comichão nos ouvidos, eles não querem ouvir a verdade, mas eles vão amontoar para si doutores e mestres conforme as suas próprias concupiscências. É isso aqui, ó. Não, esse pregador está falando uma coisa que eu não... Não, isso aqui não. Eu quero ouvir aquilo ali. Eu quero ouvir, um exemplo, né? Eu quero ouvir a água orada, a oração profética. Eu quero ouvir a oração forte. Eu quero ouvir colocar a mão na cabeça. Eu quero ouvir línguas estranhas. Então, muitos, no nosso contexto, gostam também, assim como Paulo falou, de amontoar para si doutores e mestres conforme as suas próprias concupiscências. Não, isso aqui eu não gostei. Ah, está escrito, olha como está escrito, olha aqui o contexto. Não, mas não me interessa. Infelizmente acontece também nos nossos dias. Então vamos lá examinar alguns textos com olhos iluminados e neutralizando toda a inclinação religiosa, denominacional. Novo céu, nova terra e novas criaturas. Esse é o tema. Isaías é uma profecia, Isaías 65. Olha lá, Isaías 65. Seja bem-vindo, Débora Nascimento, Manuel, Messias. Olha lá. Vamos que vamos. Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Pegou aí? Profeta messiânico, ele usado por Deus. E lembre-se de o que Pedro falou. Toda profecia, ela não nasce, profecia bíblica, tá? Estou falando de falácia religiosa. Nós falamos sobre isso na nossa reunião ontem. Foi aqui, fogou? Voltamos. Nós falamos isso na nossa reunião ontem sobre fortuitos e adivinhações, onde as pessoas dizem que estão profetizando coisa com coisa. Tá tendo um mau contato aqui, acho que é a cadeira que está encostando, mas vamos lá. Então, queridos, Pedro diz que toda profecia, ela não nasce do homem, mas homens de Deus, inspirados, né, pelo Espírito, profetizaram. Então foi o que aconteceu aqui com Isaías. Ele, homem de Deus, inspirado, né, recebeu ali a revelação do Espírito e profetizou. Porque isso aqui não foi algo que estaria acontecendo ali no momento que o profeta ele declarou isso aqui. Nós entendemos aqui que isso é uma profecia futura. Embora você vá pegar alguns textos e dizer: não, irmão, mas essa fala aqui é uma fala solta que está dentro de um texto onde Deus estava tirando ali os cativos, onde Deus estava ali liberando o seu povo, libertando o seu povo de uma situação do momento. Mas quando se trata de uma profecia, né, justamente lançando para o futuro ali daquela mensagem, nós compreendemos de uma forma objetiva. Por exemplo, quando Daniel ele profetiza, Daniel capítulo 9, versículo 22 ao 27, quando Daniel profetiza que o anjo traz a visão, mostrando para um tempo, para um futuro, onde um príncipe de outro povo iria invadir a cidade santa, destruir o santuário. Então observe que Daniel viveu o quê? 3.000 anos antes de Jesus, de Nazaré? E no ano 70, a profecia de Daniel se cumpriu, quando um príncipe de outro povo, falando dos romanos, né, que invadiram ali Jerusalém, a cidade santa, e destruiu o santuário, assim como profetizou Daniel, disse o próprio Jesus. Mateus, capítulo 24, versículo 15, o próprio Jesus confirma
a autenticidade da profecia de Daniel. Então, não é diferente aqui com Isaías, quando ele diz: porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ou seja, vão esquecer das coisas passadas. Interessante que o apóstolo Paulo, na sua narrativa aos Filipenses, ele diz: não que eu seja perfeito, lá no capítulo 3, no versículo 12 em diante, não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu sei, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para a frente, eu lanço para fora, eu lanço para trás, né? Eu esqueço aquilo que ficou para trás. Então, é bem semelhante, é claro que Paulo estava falando também da sua prática religiosa no judaísmo, né? Que ele deixou para trás. Mas a prática religiosa do judaísmo tem a ver também com essa questão velha, antiga, arcaica, né, ultrajada, não no tempo de Isaías, mas já no tempo do apóstolo Paulo, visto que Cristo já tinha morrido e ressuscitado e já estava ali no projeto, no propósito de estabelecer, melhor, já estava começando ali a estabelecer novos céus e nova terra e, consequentemente, uma nova criação, uma nova criatura. Então vamos lá. Porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, 17. 18. Mas vós folgareis e exultareis, olha lá, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Então Deus iria criar. E ele estava falando que o seu povo ia folgar. Folgar aqui está falando de descanso, tá bom, amado? Visto que aquele povo tinha um descanso sabático, shabat, né? Eles tiravam um dia de 24 horas para descansar, mas nós sabemos que o descanso profetizado já era Cristo, descansar na obra redentora, na obra calvífica, né, de Jesus. Então, também já era uma profecia para novos céus e nova terra, que nesse novos céus e nessa nova terra teria o quê? Descanso. E teria o quê? Exultareis. Teria alegria perpetuamente no que eu crio. Então era isso que Deus ia criar. Deus iria, entenda a coisa, olha o emprego do verbo do profeta Jeremias. Futuro, ou melhor dizendo, Isaías. Futuro para Isaías, não aqui meu Elson jogando para o futuro. Então vamos entender. Para o futuro de Isaías, quando ele profetizou, Deus iria criar novos céus e nova terra, e nesse novos céus e nessa nova terra, onde teria que esquecer as coisas que ficaram para trás, ele também ia dar o que ao seu povo? Mas vós folgareis e exultareis, teria descanso e alegria perpetuamente no que eu crio, naquilo que Deus iria criar. Porque eis que crio, novamente, para Jerusalém uma alegria e para o seu povo um gozo, né? Uma felicidade, um prazer, né? Nesse sentido aqui a tradução. Então, isso foi profetizado, amado. Profetizado o que, irmão? Um novo céu e uma nova terra, né? Onde haveria alegria, onde haveria descanso, perpetuamente, né? E era Deus que estava criando. Agora, interessante aqui, para Jerusalém uma alegria e para o seu povo um gozo. A minha pergunta é, se o sistema religioso, eles pegam esses versículos aqui, e ele diz que o novo céu e uma nova terra é quando Jesus destruir, é quando Deus vier na sua glória e destruir o planeta Terra, o cosmo. Eles acreditam que o cosmo será destruído a fogo. Bom, se eu pego esse texto e acredito que o cosmo, o planeta Terra, será destruído a fogo e Deus vai criar literalmente, olha aqui você aí, você pentecostal, você religioso, você de qual seja a sua ramificação ou denominação ou religião ou seita, enfim, mas que você usa a Bíblia como uma base. Então vamos lá. Se criar novos céus e nova terra é sinônimo de ter que destruir o cosmo, o planeta Terra, nós vamos ter alguns problemas aqui. Vamos tentar resolver algumas problemáticas. Primeiro que o escritor do Eclesiastes, né, nós sabemos que foi Salomão, ele diz que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então a terra não se acaba, a terra permanece para sempre. O cosmo, a criação, nesse sentido, permanece para sempre. Então como é que eu vou usar isso aqui e dizer que Deus
iria criar novos céus e nova terra depois que destruir a terra. Não, não existe isso aqui. Deus iria criar novos céus e nova terra, mas dentro desta terra. Dentro desse conceito de cosmo, de mundo que nós conhecemos. E não fora. Não é que Deus ia destruir a terra ou vai destruir, como os futuristas acreditam, e depois ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Ele diz que a nova Jerusalém, lá do céu, e nós vamos subir para o céu, para as ruas de ouro e de cristais. E lá tem um rio, tem um riacho lá, porque eu li em Apocalipse assim e entendi literalmente assim. Mas não é assim. É porque lá tem um rio de águas cristalinas e nós iremos lá passear naquelas águas. Ué, o espírito vai pisar na água, vai se molhar? Eita, tem gente que não gosta de tomar banho, hein? Ainda mais tempo de frio e lá no céu tem água, né, cristalina, e aí como é que fica o negócio? E vai tomar banho de quê? De sunga? De biquíni? Ou vai tomar banho nu? Não sei também. Pergunte aí o sistema religioso. Eles inventam essas coisas, né? Eles vão ter que explicar também. Então, querido, criar novos céus e nova terra, isso é uma expressão de algo que seria estabelecido pelo Eterno. Isso aqui não é literal, criar novos céus e nova terra. É algo que seria estabelecido, que o seu povo iria receber a revelação e iria compreender perfeitamente. Por quê? Porque ele ia trazer nessa criação, nessa nova criação, novos céus e nova terra, naturalmente ele ia trazer uma nova criatura, né? E essas novas criaturas iam agora o quê? Folgar e exultar, ou seja, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo um gozo. Agora, interessante que está falando aqui que é para Jerusalém. Se fosse criar novos céus e nova terra no sentido literal, como o sistema religioso acredita, Deus teria que destruir a terra e criar um novo céu e uma nova terra. Aí tem um problema. Só para Jerusalém. E nós brasileiros íamos para onde? Se eu for interpretar o pé da letra que novo céu e nova terra é o cosmos que vai ser destruído e Deus vai reconstruir ou criar outro. E aí, ou você pentecostal, você tradicional, você futurista. E aí, Deus vai criar um novo céu e nova terra. Tá, vamos fazer de conta que a gente acredita nessa interpretação teológica rasa. Mas aí, era para Jerusalém. Deus ia dar alegria, descanso, né, para o seu povo, para Jerusalém. Ou seja, para os judeus. E nós? Como diz aquela comediante. E eu fico como? Viu aí o problema? Então vamos lá, com a mente de Cristo agora, resolver essa problemática. Apocalipse, vamos descortinar aí, né? Vamos desvendar os mistérios. Aqui, irmão, aqui, olha o culto de mistério aqui. O sistema religioso, tá aqui, hoje eu fui no culto de mistério e Deus revelou um bocado de coisa. Ué, que contradição é essa? Era culto de mistério porque era culto de poder, mas Deus revelou um bocado de coisa. Então não era culto de mistério? Teria que ser culto de revelação? Não, eu fui no culto de revelação e Deus revelou um bocado de coisa. Tá, então vamos lá. Então vamos revelar os mistérios aqui. Olha, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante. Nós vamos ler alguns textos aqui. E vi, lembrando, João estava preso na ilha de Pátimo. Ele era prisioneiro de quem? De Roma. Então João não estava falando abertamente. João estava falando por enigmas, figura de linguagem, né? Enfim, como você queira falar, enigma, figura de linguagem, parábola, hipérbole, seja o que você quiser dar nome. Só não era no sentido literal, que o problema é esse. Que o sistema religioso nos ensinou a aplicar os textos no sentido literal. Quem não comer do corpo e não beber do sangue não tem vida com Jesus. E come pão e bebe suco. Porque Jesus deu pão e suco. Foi pão e vinho, né? Quem não fizer isso, não fizer aquilo, porque quer ir tudo de um ângulo ou de uma visão carnal, humana, literal. E não é assim. Então vamos lá. João dizendo na ilha de Pátimo, prisioneiro de Roma, não podia falar abertamente. E ele falava, né, profetizando algo que iria acontecer. Estava próximo ali o juízo, a sentença sobre os judeus, sobre os rebeldes. Deus iria julgar o seu povo, como estava profetizado em Daniel,
capítulo 9, 22 em diante, como estava profetizado em Daniel 12 também, como estava profetizado o sermão profético de Mateus capítulo 24, Jesus falando tudo aquilo, como estava profetizado, como Paulo também falou lá, a primeira carta aos Tessalonicenses, da nossa reunião com ele e a ressurreição ali dos mortos, do harpazo, né, arrebatado, tomado para si. Então tudo isso era ainda profecias, porque não tinha se cumprido ainda, tá? Então Paulo viveu uma graça sombria, por assim dizer, né? Paulo ministrou a graça, mas Paulo não viveu a plenitude da graça. Nós que estamos do lado de cá, depois do ano 70, né, examinando direitinho aí os escritos, a gente já percebe que houve, de fato, uma mudança a qual Paulo nem participou, porque Paulo morreu antes do juízo, de fato. Ou seja, antes do ano 70. E João está lá na ilha de Pátimo, e ele não podia falar abertamente, ele queria se referir à prostituição religiosa de Israel, né? Mas ele dizia o quê? A grande Babilônia vai cair. E o povo aí, os religiosos, para falar mal da religião do outro, ele diz que a grande Babilônia é Roma, né? É a Igreja Católica Romana, que também é uma Babilônia, como as evangélicas também são Babilônias, tá? Babilônias, figura de linguagem. Então, quando João falava a grande Babilônia vai cair, João estava se referindo a Jerusalém terrena e às suas práticas legalistas, com seu pacto terreno, pacto da lei de Moisés. A lei iria cair. A grande Babilônia, as práticas religiosas oriundas do judaísmo ia cair. Jesus na cruz ia rasgar o escrito de dívida, ia consumar uma eterna redenção, iria pagar a transgressão do seu povo, né? O templo, que era o símbolo maior do judeu, o símbolo ali dos sacrifícios e da adoração no judaísmo, o epicentro ali do judaísmo também iria cair. Então é isso que João estava falando. A grande Babilônia vai cair, viu? Era isso. Era aquele sistema religioso judaico que iria cair, aquela terra velha e aquele céu velho iria cair, desabar, e novos céus, novo céu e nova terra iria ser estabelecida, como profetizou Isaías. Eis que cria novos céus e nova terra, e nesse novo céu que vai ser estabelecido, nessa nova terra que vai ser estabelecida, Deus prometeu dar alegria, da paz, dar descanso, principalmente ao seu povo, né? Jerusalém, aos judeus que estavam lá debaixo de um jugo de escravidão. E é Jesus que começa dizendo já: vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Quando os novos céus e a nova terra fossem estabelecidos, os judeus teriam descanso, de fato, para as suas almas, não é isso? Então João vai dizer: e vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E agora? Não, irmão, novo céu. Volta aqui para o sistema. Novo céu e nova terra é uma cidade que Deus vai construir no céu. Irmão? Deus vai construir no céu? Deus vai destruir... Não, vamos lá. Deus vai destruir a terra e vai construir um novo céu e uma nova terra. Não é isso que vocês pensam, vocês do sistema religioso? Irmão, é verdade? E nesse novo céu e nessa nova terra que Deus vai construir, vai ainda para o sistema religioso construir, eu pergunto para vocês: rapaz, não vai ter mar, né? Coitado dos surfistas. Você que gosta de tomar um banhozinho de mar final de semana, você religioso, corta aqui para mim. Você pentecostal que não pode ir durante o dia na praia porque tem muitas pessoas má vestida, então você vai 5 da manhã, como um tio meu dizia. Então no novo céu e na nova terra que Deus vai criar, né, na sua concepção, não vai ter mar, né? Então aí você não vai poder tomar banho, mas vai ter mar. Bom, irmão, e aí se não vai ter mar, mas vai ter água, né? Porque vai ter o rio, não é isso? Sim, vai ter o rio. Então vamos lá. E viu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O que foi o primeiro céu e a primeira terra que já passaram? A primeira aliança, irmãos. É isso que João estava declarando. Lembrando que João era um prisioneiro, ele estava falando por figura de linguagem, por enigma. Então a primeira aliança
João já estava contemplando ali que haveria uma plenitude. Já estava na primeira. João já estava vivendo a primeira aliança. João já estava vivendo a graça. Só que João não entendia o evangelho da graça. João foi um pregador da circuncisão para os judeus. Mas ele já recebeu ali uma orientação para passar para as 7 igrejas da Ásia Menor. E ele disse que ele teve uma visão. Ele viu novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. A lei passou. O templo, logo ali, futuramente de João, né, logo próximo a João, iria cair. Então, o novo céu e a nova terra, João disse, ó, porque já passou o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E o mar já não existe. O que mar que não existe? O mar não existe, que mar? Mar, na linguagem de João, na figura de João, na fala de João, como eu falei, é uma linguagem figurada, João se referia aos mortos. Ou seja, os mortos já não existirão. Por isso que o próprio João diz que nós já passamos da morte, João dizendo, não nós, eu e você, nós já nascemos na vida, nós estamos em vida em Cristo, reinando em vida. João disse para os seus ouvintes, nós passamos da morte para a vida. Vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Irmão, como assim que o mar não existe? O mar está falando dos mortos? Sim, olha lá. Apocalipse 20, 13. Acompanha comigo. E deu o mar os seus mortos. E deu o mar os seus mortos que nele havia. O mar deu os seus mortos que nele havia. E ele vai continuar. E a morte e o inferno, né? A sepultura, o Sheol, como queira entender, o Geena, só não é o inferno de lago de fogo, como o sistema religioso acredita. Porque foi inventado por Roma para meter medo no povo e tomar imposto, tomar dízimo, tomar dinheiro. E a igreja evangélica faz a mesma coisa. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos. Deram no tempo de João ou iriam dar? Iriam dar. João já estava tendo uma visão, mas iriam dar porque o juízo ainda iria acontecer. E foi no juízo, de fato, que houve a ressurreição dos mortos, onde simbolicamente o mar deu os seus mortos, né? Houve uma ressurreição daqueles que estavam dormindo no Senhor, esperando a vinda do Senhor sobre as nuvens, como declarou Paulo. Houve uma transformação dos corpos, não é transformação física, literal, mas uma transformação de um estado de espírito, de um estado concernente às alianças, de um estado de glória, né, superior. Foi nesse sentido. O harpazo, o arrebatamento, tomado à distância, tomado para si, e isso iria acontecer no tempo de João. João estava declarando, profetizando, era uma visão, e isso estava próximo a acontecer na época de João. O inferno e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Nós não vivemos na lei. Nós vivemos o tempo da graça. Melhor dizendo, na plenitude da graça, nem no tempo da graça. Quando Paulo lançou o fundamento. Mas nós já vivemos na edificação da graça, na perfeição da graça, na plenitude da graça, na totalidade da graça, na pátria. Nós já estamos glorificados, ressuscitados no Senhor, porque não tem nada a ver com o sentido literal, tem a ver com a condição espiritual que nós estamos e somos no Criador. Amém? Quem recebe? Oh, glória! Eu vi aí que você deu vontade de falar uns labachúria aí, você recebeu. Então, queridos, o mar, ele deu os seus mortos. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Como era julgado segundo as obras? Na lei. Na lei era julgado segundo as obras. Então lá eles foram julgados e o juízo aconteceu, e eles foram julgados segundo, de fato, as obras. Porque no tempo da lei era pelas obras. Tem nada a ver com a igreja do século 21, o povo de Deus, os espíritos aperfeiçoados, que estão totalmente isentos de qualquer coisa do tipo. Apocalipse 21, 2. E eu, João,
Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Nós já falamos há uns 2 dias atrás, que era justamente a nova aliança que desceu dos céus. Então, essa nova aliança que desceu do céu era justamente o estabelecimento de novos céus e nova terra. E esta nova aliança, este novo pacto, este novo concerto, iria reger as leis, né, espirituais. Por isso que Paulo diz assim, que nesse novo céu e nessa nova terra, nessa nova criação de Deus, porque a lei, Paulo falou isso aos Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, essa nova aliança desceu justamente no estabelecimento. A nova aliança até que desceu primeiro, né, amado? Porque nós sabemos que Jesus inaugurou a nova aliança no sangue. Ele derramou sangue e inaugurou a nova aliança. Mas nós sabemos que ali houve o período da transição, né? Da lei para a graça. Quase 40 anos. Então o que acontece? A nova aliança foi estabelecida no sangue de Jesus. Mas a plenitude da nova aliança só veio depois do juízo. Então durante a morte de Jesus, a ressurreição e o ministério apostólico, principalmente também o ministério de Paulo ali entre os gentios, os pactos ainda estavam se cruzando. Então a nova aliança estava estabelecida, mas ela não tinha sido ainda aperfeiçoada, não estava plena, não estava completa. Mas já era de fato uma nova aliança dentro de um projeto novo de Deus. Novos céus e nova terra. Que era aquele conceito que iria sido implantado no lugar do primeiro céu e da primeira terra, que era a lei, né? O sistema mosaico. Vamos lá. Apocalipse 21:3. E vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarei, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Não foi isso que Paulo já falava na carta aos Coríntios? Observe que no antigo pacto, na terra velha e no céu velho, Deus não habitava no homem. Deus visitava o homem, os profetas ali, inspirados pelo Espírito, profetizavam, mas Deus não habitava nos homens. Mas no novo céu e na nova terra, quando a nova aliança foi implantada e o novo céu e a nova terra foi estabelecida, aquelas pessoas passaram a ser novas criaturas, porque foram regeneradas mediante o Espírito Santo. E Deus agora iria habitar nessas pessoas. E eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarei, e eles serão o meu povo, o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Por isso que Paulo disse: vós sois templo do Espírito Santo. Deus habita em vós. Sai do meio dele, povo meu, dizendo o Senhor. Apartai-vos e eu vos receberei como filhos e filhas, diz o Senhor. Porque nesse novo céu e nessa nova terra, Deus agora estaria habitando com o homem. Deus estaria no homem, porque o reino já foi estabelecido no novo céu e na nova terra. Você não está buscando o reino. Eles que viveram lá debaixo do primeiro céu e da primeira terra, quando eles receberam a mensagem da graça, eles foram transportados, disse Paulo, Colossenses, capítulo 1, versículo 3, disse Paulo, ele nos transportou do império das trevas, do primeiro céu e da primeira terra, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, novo céu, 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Aí os futuristas dizem que isso aqui vai ser no céu. Que no céu Deus vai estar com lenço e aí vai chegar, ó. Ô, irmão. Baguncei até o cabelo aqui, né? Então, queridos, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, viu aí? Porque na nova aliança, disse Paulo, nós passamos da morte para a vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. No novo céu e na nova terra, eles se tornaram novas criaturas, onde não tinha morte. Olha lá.
E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, desespero, que era isso que eles viviam lá no Antigo Pacto. Desespero, pranto, angústia, né? Nem pranto, nem clamor, nem dor, né? Não haverá ranger de dentes, porque já as primeiras coisas são o quê? Passadas. Já passou primeiro o céu e a primeira terra, como nós lemos lá em Isaías. E Deus criou, como estava profetizado, um novo céu e uma nova terra, onde Deus, no lugar do pranto, ele deu o quê? Alegria. No lugar da morte, ele deu o quê? Vida. No lugar do choro, ele deu o quê? Paz. Ele enxugou todas as lágrimas. Isso é a plenitude da graça de Deus, que eles não viveram. Os judeus não viveram, nem Paulo viveu, mas que nós estamos inseridos. É porque eu não vou chorar, literalmente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque eu não vou sentir dor? Claro que nós sentimos dores. Todos nós sentimos dores, né? E eu mesmo estou chegando aí a quase 40, e aí, meu irmão, começa a sentir umas dores. Ai, como eu estou com saudade dos meus 25 anos, 26, que eu parecia um foguete. Hoje já é diferente, tem que ir devagarzinho. Então, amado, enxugar dos olhos as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas, porque já as primeiras coisas são passadas, não tem nada a ver lá no céu, na eternidade. Tem nada a ver na morada eterna, não. Era uma aliança que seria estabelecida, onde novos céus e novo céu e nova terra seriam implantados, onde as pessoas seriam novas criaturas, ou seja, estariam em uma posição superior de glória, perfeitos em Cristo Jesus, tá bom? Mas o sistema, infelizmente, gosta de futurizar isso aqui e jogar lá para não sei para onde. Vamos lá. Apocalipse 21:5. E o que estava sentado sobre o trono disse... O que estava sentado aonde? Sobre o trono. Quem estava ainda aqui assentado sobre o trono? A manifestação do Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Ó, irmão, mas Jesus aqui já tinha ressuscitado, sim, mas o ministério ainda era do Filho do Homem. Porque Paulo, quando escreve aos Hebreus, ele disse, tendo antigamente Deus falado aos pais pelos profetas, agora nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Então, até o juízo, o ministério ainda era do Filho do Homem. Por isso que eles esperavam a manifestação do Filho do Homem. Eles esperavam o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Nós não estamos esperando o Filho do Homem vir sobre as nuvens, porque nós não estamos vivendo a transição. Nós não estamos vivendo lá o ministério apostólico. Nós estamos vivendo o ministério do Espírito. Nós estamos debaixo do ministério do Espírito, ou seja, da plenitude da graça, onde de fato já está 100% estabelecido novos céus e nova terra, e nós somos já totalmente novas criaturas. Já nascemos, melhor dizendo, com o nosso espírito em um estado aperfeiçoado, novas criaturas nesse sentido. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Sim, verdadeiras e fiéis. Olha lá, minha Dinda Cleusa chegou aí, Cristiane também, Maria da Penha, vamos lá. Apocalipse 21:6. E disse-me, está cumprido. Isso aqui te lembra de quê? Jesus dizendo, João 19:30, está consumado. Tetelestai, está cumprido. João também ouviu essa mesma voz. Tetelestai, está consumado, está cumprido. Foi isso que João ouviu. Era uma visão para o futuro de João, né? Porque João ainda estava vivendo, ainda antes do acontecimento ali do juízo em 70. Então João já estava tendo essa visão. Está cumprido, está consumado. Tetelestai. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim. A quem quer que tiver sede, de quê? De quê? De graça lhe darei da fonte da água da vida. Foi isso que Jesus de Nazaré propôs para aquela mulher samaritana. Jesus disse, a água que você bebe aí, você vai tornar a ter sede. Mas se eu lhe der a água da vida, essa água vai jorrar dentro de você. O que era que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Jesus estava dizendo para aquela mulher, nós podemos entender hoje,
Jesus estava dizendo, olha, eu te faço uma nova criatura. Jesus estava dizendo para aquela mulher, eu vou te colocar em um novo céu e numa nova terra, em uma nova posição diante de Deus. Jesus estava dizendo para aquela mulher que não era mais nada humano, religioso, no monte em Jerusalém. Jesus estava ensinando para aquela mulher que seria a partir de então, em espírito e em verdade, perfeição total. Jesus também estava mostrando para aquela mulher que ela tinha que lidar com as situações sociais. Teria que ser educada pela vontade de Deus. Porque Jesus disse, cadê teu marido? Vai, chama. Ela disse, não tenho. Jesus disse, disseste bem. Tiveste 5 e o que tu tem agora não é teu. Largue que não é teu. Ou seja, conserte a sua vida, porque eu te faço uma nova criatura. Você vai viver no novo céu e na nova terra. Você será um espírito aperfeiçoado de graça, tá? Eu vou te dar a fonte da água da vida que vai jorrar em você, mas eu quero também que você deixe essas práticas. Entenderam, amado? Isso é para vocês em graça que pensa que, porque eu tô perfeito, porque eu não preciso louvar, eu não preciso me reunir. Tá, você faz o que você quer. Porque tanto faz como tanto fez, porque nós já estamos no céu, nós já estamos na pátria. Aí quando nós pregamos uma palavra mostrando dentro da revelação que Deus não quer que você viva na mentira, no engano, na prostituição. O Evangelho da Graça também ele nos educa, não para que nós estejamos esperando o juiz ou que estejamos esperando o Filho do Homem, não para que nós estejamos esperando a ressurreição dos mortos, não é isso, porque tem gente que está confundindo as coisas, estão misturando as bolas. Porque a graça não tem mais sentido, porque a graça também, como a lei, já caducou. Porque o Evangelho se tornou caduco, o Evangelho não faz sentido, faz todo sentido. Porque esse Evangelho que colocou aquelas pessoas em um novo céu e uma nova terra, esse Evangelho que transformou aquelas pessoas de um estado de morte para a vida e colocou como novas criaturas, esse Evangelho nos ensina também a termos bons modos, a termos o nosso caráter moldado, a sabermos frear a nossa natureza humana, a sermos pessoas prudentes, a vivermos, de uma forma que agrade ao Pai, que venha agradar ao Pai, enquanto estamos aqui revestidos com essa matéria. Então, assim, no fator histórico, letra, claro que nós entendemos que se cumpriu no ano 70. Mas no fator para trazer uma edificação e uma educação para a nossa alma, ele vale enquanto existir vida humana e sistema religioso. Agora, eu estava até lendo um comentário ainda agora numa rede social, onde um abençoado ele disse assim, tudo acabou, está tudo acabado. E aí eu fiquei achando interessante a colocação dele. Em breve eu vou estar trazendo essa reflexão. Aceita até 70. Aceita até 70. Ele disse que tudo acabou. Então tudo está completo, tudo está pleno, porque nós estamos vivendo de fato na plenitude da graça. Então tudo acabou. A Bíblia, segundo eles, que já é um grupo grande que está crescendo, não faz sentido a graça, não faz sentido o Evangelho, porque não foi para nós, bababá, que não faz sentido se reunir para aprender essas questões, que não faz sentido louvar. Não é doutrina, mas sentido faz, claro que faz. Porque para ele tudo acabou. A vontade que me deu foi perguntar também se já acabou a raça humana. Se já acabou também os nossos irmãos que estão aqui próximo eu tenho, no sistema religioso, enganando e sendo enganado. Se já acabou também as nossas vontades, digamos assim, humanas, fisiológicas. Acabou? Tudo acabou? Você tem vontades fisiológicas? Então não acabou nada, irmão. Tudo que acabou foi as profecias acerca daquilo que iria acontecer até o juízo. Mas a plenitude da graça, ela continua. E estas informações que nós temos do Evangelho vai nos educar, não para que nós nos tornemos filhos ou nos tornemos abençoados, mas porque nós somos filhos abençoados. Então esse Evangelho, que para eles tiver um propósito, para nós tem outro propósito. Nos libertar de um sistema legalista religioso, libertar os nossos irmãos que estão escravizados no engano, abrir o nosso entendimento, trazer luz de alguns assuntos que lá na igreja evangélica nós não sabíamos, entendeu? Então o Evangelho sempre vai nos beneficiar, direta ou indiretamente.
Diretamente nos ensina que o sacrifício e o derramamento de sangue foi para os judeus. Diretamente nos ensina que todas as profecias se cumpriram em Jesus, que no ano 70 de fato, houve uma mudança, uma ressurreição e uma glorificação dos corpos e foi de fato cumprido, consumado todas as coisas. Diretamente nos ensina que Paulo havia mandamentos e ordenanças acerca ali dos irmãos ali que viveram no primeiro século. Diretamente nos ensina que temos muitas coisas aqui nas cartas paulinas, em qualquer texto bíblico, em qualquer parte da Bíblia, que nós sabemos que não se aplica diretamente à minha pessoa, mas indiretamente me mostra a minha posição, que eu estou em Deus. Indiretamente me mostra que eu estou no ministério do Espírito. Indiretamente, ou por que não diretamente, me mostra que na nossa vida, amado, não há nenhum tipo de acusação e nem consequência religiosa ou maldição hereditária religiosa, como as pessoas pensam. Direta e indiretamente, o Evangelho ou a Bíblia como um todo, ela nos ensina e ela é útil sim. Porque muitos que estão dizendo que hoje não presta, estão anulando uma tamanha libertação que Deus promoveu na mente através desta palavra. Os mesmos estão dizendo que nada presta para nós. Pense bem e cuidado com isso. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça, lhe darei a fonte da água da vida. E foi isso que Jesus lhe dá, graça. Graça. Pela graça sois salvos. E a salvação ali era a salvação daquele conceito de terra velha e céu velho. Então eles foram salvos para novos céus e nova terra e ganharam a identidade nova, novas criaturas. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem está acompanhando aí o raciocínio, tá legal, tá absorvendo? Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo... Amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Isso está dentro de um contexto escatológico, onde Pedro estava vivendo ali próximo ao fim daquele aion, né, próximo ao fim ali daquela era, onde de fato o novo céu e a nova terra iria ser estabelecida definitivamente, né, com juízo, e eles seriam de fato transformados verdadeiramente, ressuscitados, glorificados, seriam de fato nova criatura. E Pedro estava dizendo o seguinte: mas os céus e a terra que agora existem, agora lá no tempo de Pedro, não é agora no meu tempo, não é esse céu aqui e essa terra que existe agora, porque o conceito lá é pactual e não literal, tá? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Até o dia de quê? Até o dia de quê? Do juízo. Então, até o dia do juízo, que aconteceu em 70, os céus e a terra ainda existiam. O quê? O que céu e a terra que ainda existiu? O primeiro conceito pactual, o sacrifício, as oblações, o mandamento de condenação e morte, o ministério de condenação e morte, sabe? A prática das obras, a justificação pelas obras. Então aquele novo céu, melhor dizendo, aquele céu e aquela terra ainda estava existindo no tempo de Pedro, embora Pedro já estivesse vivendo aqui depois da ressurreição de Jesus. Mas os pactos ainda se cruzavam. Amém? E é por isso que Pedro está dizendo: mas os céus e a terra que agora no tempo de Pedro, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então o que aconteceu no juízo? Novos céus, nova terra foram estabelecidas no lugar desse velho céu e velha terra. Os filhos de Deus, os eleitos, predestinados, foram transformados, né? Foram aperfeiçoados, foram glorificados, e os ímpios se perderam. Se perderam os ímpios, no sentido de que não haveria mais ímpio naquela terra, porque haveria uma profecia. Davi já dizia que os ímpios seriam extirpados daquela terra. Ou seja, houve uma extinção, né, daquele projeto de terra ali dos judeus.
E houve uma sentença para os filhos da perdição. Então, por isso que nós dizemos hoje que não nasce nesse sentido espiritual, já está tudo definido. Os filhos de Deus já estão separados, já estão do lado da direita, como disse Jesus de Nazaré. Jesus disse assim: no meu reino, os meus filhos estarão, as minhas ovelhas estarão à direita, mostrando para os filhos, e os bodes estarão à esquerda. Então já houve no juízo lá que Pedro falava, houve a separação. No sentido espiritual, tá? Porque os filhos são espírito. Então os filhos, espiritualmente falando, estariam salvos, garantidos eternamente. Os filhos estariam à direita, os bodes à esquerda. Mas Deus nunca disse que não existiria mais no sentido biológico humano. Claro que nasce biologicamente almas viventes. Claro que nasce, claro que existe no mundo, amado, as duas sementes, tá? Agora, não existe mais a questão de o filho da perdição se tornar filho de Deus. Nunca existiu, melhor dizendo, como a religião acredita. Filho da perdição não se torna filho de Deus. E filho de Deus também não se torna filho da perdição. Então, espiritualmente falando, já está tudo definido. Os filhos de Deus estão salvos, nasceram salvos e permanecerão salvos. Filhos da perdição, eles foram sentenciados lá no juízo, aqueles ímpios ali se perderam e eles biologicamente, da carne e do sangue, eles nascem. Mas eles cumprem aqui sua sentença e acaba e enfim, tá? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, tá? Vamos lá. 3:13, 2 Pedro. Mas nós, segundo a sua promessa. Que promessa? Então, eu e você, nós estamos vivendo debaixo de promessa? Não. Pedro, Paulo, a igreja do primeiro século, eles viveram debaixo de promessa. Nós não. E qual era a promessa? Promessa de ressurreição, promessa de glorificação dos corpos, promessa de novos céus e na terra, né? Como disse o profeta Isaías, ele profetizou que Deus criaria novos céus e na terra. Pedro estava vivendo promessa de se tornar uma nova criatura, ou nova criação de Deus. Então, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita o quê? A justiça. Onde é que habita a justiça? Na graça de Deus. Paulo disse: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, do gentio. Aí Paulo diz, Romanos 1,17, porque no evangelho se manifesta ao quê? A justiça de Deus. Então, amado, a justiça de Deus está no evangelho. E o evangelho trouxe justamente esse novo céu e esta nova terra, esse novo conceito pactual. E Pedro disse, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Ou seja, falando da plenitude ali da graça que iria de fato habitar, né, a justiça. E nós estamos nessa plenitude, nesse novos céus e nova terra, como nova criatura, onde de fato habita a justiça. 2 Coríntios 5,17, Paulo ainda falando lá atrás, antes do juízo, mas ele já trazia o sentido, né, daquilo que Jesus começou a fazer no Calvário, e ele estava ali ministrando ainda o ministério do Filho do Homem, embora ele pregasse a palavra do Cristo ressuscitado, mas ainda ele estava ali dentro daquele contexto pactual, onde iria cair o templo e etc., como nós temos falado. Como a maioria dos pregadores aí em graça falam, né, irmão? Não vou dizer que eu tenho falado, muitos pregadores falam, tá? Então assim, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura é. As coisas velhas, velho céu e velha terra, se passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha o que Paulo já dizia. Então a profecia de Isaías, que Deus iria criar novos céus e nova terra, onde haveria justiça, onde haveria gozo, né, prazer, onde haveria paz. Aquilo que foi profetizado por Isaías, que Deus iria estabelecer um novo céu e uma nova terra.
Paulo estava dizendo assim que se alguém está em Cristo, olha, porque em Cristo já estão vivendo, né? Uma mensagem muito boa que o irmão Geraldo pregou hoje, é o reflexo em Paulo, né? O espelho de Paulo. Então Paulo já estava vivendo ali o reflexo ali, vendo como um espelho, como um latão reluzente, como o irmão explicou. A implantação já existia, mas não existia ainda a perfeição, a plenitude. Então Paulo já estava vendo ali, dizendo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E de fato tudo estava se fazendo novo, né? Tudo estava se renovando. Por isso que Paulo também escrevendo aos Hebreus, ele disse, aquilo que é velho e se acaba, perto está do fim. Ou seja, as alianças ainda estavam se cruzando, então verdadeiramente iria chegar um momento, e houve em 70, que acabou definitivamente o primeiro céu e a primeira terra, e a primeira criação de Deus, e foi estabelecida plenamente, completamente, novos céus e nova terra, dentro da plenitude da nova e eterna aliança, onde todos estão perfeitos, seja judeu ou seja gentil. Gentil modo de falar, porque para Deus, nesse novo céu e nessa nova terra, não existe mais gentil ou judeu, circuncisão ou incircuncisão, mas sim ser, a importância é ser novas criaturas. Nós vamos falar sobre isso. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e verdadeiramente tudo se fez novo. Olha lá, aí, olha aí. Gálatas capítulo 5, versículo 15, Paulo já dizia assim, porque em Cristo Jesus, uma vez que você está em Cristo, nova criatura é, ou estava sendo, as coisas velhas já tinham passado, ou estava passando, tudo estava feito novo, ou estava fazendo novo, né? Porque o ano 70 ainda ia chegar e o juízo final para que definitivamente a plenitude fosse estabelecida. Aí Paulo disse assim aos Gálatas, olha lá, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude, valor, poder algum, mas sim o ser uma nova criatura. Então, amados, nós estamos vivendo no novo céu, na nova terra, como novas criaturas, ou criação de Deus. Nós já estamos no novo céu porque nós não estamos na lei de Moisés. Nós já estamos no novos céus e na nova terra porque nós não estamos no pacto de Moisés. E nós já somos nova criatura porque nós nascemos dentro de um pacto perfeito. Eles passaram a ser nova criatura. Eles passaram das trevas para o reino do seu Filho amado. E nós já nascemos no reino eterno. Não mais do Filho amado de Jesus de Nazaré, mas do reino do Criador, daquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Amém? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E nós somos nova criatura. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão. O que é a circuncisão? Circuncisão era o sinal, né, digamos assim, da aliança, o sinal primordial daquele que tinha um pacto com Deus na primeira aliança, daqueles que faziam aquela aliança, aquele voto com Deus para obedecer ali a lei de Moisés. E, resumidamente, a circuncisão era a lei de Moisés, tá? A lei. Então Paulo disse, em Cristo Jesus, nem a lei, nem a circuncisão e nem a incircuncisão, a graça, quando Paulo começou a ministrar para os não-judeus que não precisava do sinal da circuncisão, que não precisava guardar o sábado, que não precisava dar o dízimo, que não precisava jejuar, né, que não precisava batizar nas águas. Quando Paulo começou a ensinar isso, né, para os gentios, aqueles que não eram judeus, então, em Cristo, quem já está nele, nem a circuncisão, nem as práticas da lei, nem a incircuncisão, porque eu não pratico as obras da lei, tem valor algum. Por isso que Paulo, falando aos Romanos, capítulo 14, ele disse, olha, naquele contexto, naquele conceito, hoje a gente pode falar porque isso é uma coisa caduca, arcaica, vencida, que não faz sentido. Hoje a gente fala e a gente tenta ensinar os irmãos. Mas no tempo ainda que eles estavam vivendo a transição, Paulo disse, olha, Romanos 14, Paulo disse, aquele que come carne, não julgue quem come legume,
E aquele que come legume, não condene também quem come carne. Aí Paulo disse, um faz diferente dia, e o outro para Deus todos os dias são iguais. Então assim, não receba o teu irmão por contenda, falando. Ou seja, aqueles irmãos lá do primeiro século que guardavam o sábado, Paulo dizia, para o Senhor eles guardam. Por quê? Porque eles estavam vivendo ainda na transição pactual. Eles estavam vivendo ainda no primeiro céu e na primeira terra. Eles estavam vivendo ainda como nova ou como velhas criaturas que estavam passando por uma metamorfose, como uma largata que vai se transformando em uma linda borboleta e até criar asa e voar. Então, Paulo estava falando para aquele povo, não julgue quem come carne ou quem não come, não julgue quem guarde sábado ou quem não guarda, naquele tempo, porque Deus o recebeu para si, naquele tempo, porque os pactos estavam se cruzando. Mas visto que já aconteceu o juízo, o novo céu e a nova terra já foi estabelecida e nós já somos novas criaturas, então nós não vamos querer ver os nossos irmãos se matando, guardando um sábado de 24 horas, ou dando dízimo, ou pagando preço no monte, fazendo jejum, praticando essas obras que era oriunda do primeiro céu e da primeira terra, oriunda da velha criação, da velha criatura, e nós hoje em graça estarmos aqui desfrutando da plenitude. Infelizmente alguns pregadores da graça estão perdendo o foco. Que não precisa pregar, que não precisa falar, que não precisa... Ô irmão, vamos ministrar a graça para esse povo, vamos ministrar a plenitude da graça, vamos mostrar para este povo que nós já estamos no primeiro céu, que nós nascemos, melhor dizendo, no primeiro céu e na primeira terra, e na nova terra, né? Nós já estamos, melhor dizendo, no novo céu e na nova terra, e nós já somos nova criatura. Eu chego a ficar nervoso, né? É tanta coisa linda que o Evangelho nos apresenta, é tanta revelação. Gente, eu tô aqui cheio de revelação de Deus. Eu fico nervoso de alegria, porque é tanta coisa boa que a gente tem para explicar, para mostrar para os irmãos se libertarem. Mas infelizmente a gente tem visto aí alguns procurando piolho em cabeça de carrapato. Ou eu tô criando algum sistema aqui. Por isso que eu amo reunir os meus irmãos. Vou estar em feira, irmã Sônia, em breve vou estar em feira de novo com vocês. Vou passar a manhã toda com vocês, vou almoçar lá com vocês. Prepare que eu vou para a Feira de Santana. Já me convidaram eu vou. Os irmãos querem se reunir, a gente passar uma manhã, um feriado, não sei, talvez no feriado, quem sabe do próximo mês, e a gente vai para lá, irmão. Então é lindo se reunir em graça, na plenitude da graça, explicando essas coisas, orientando os irmãos nessas coisas, para que os irmãos também orientem a outras pessoas que estão passando por momentos, né, no sistema religioso tradicional. Então isso não é bom? É maravilhoso. Não é errado se reunir, é sistema cantar, é sistema pregar a graça. Então também é sistema ficar no YouTube falando ao público, né? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então como é que as pessoas vão saber que são nova criatura? Como é que as pessoas vão saber que já estão nos novos céus e na nova terra? Como é que as pessoas vão saber que já ressuscitaram no Senhor? Quem estava morto ressuscitou. E nós já nascemos totalmente aperfeiçoados no Senhor. Como é que as pessoas vão saber que primeiro céu e primeira terra estava falando da primeira aliança e não do cosmos que ia pegar fogo? É só perguntas que eu quero fazer agora, para encerrar. Tá? Como é que os irmãos do sistema religioso vão saber que dízimo se aplicava aos judeus e era dado lá na Casa do Tesouro quando existia o templo, que não é dado para ser dado na igreja evangélica? Como é que os irmãos vão entender que Jesus era pastor dos judeus e não nosso, porque nós não estamos debaixo do ministério de Jesus de Nazaré, mas debaixo do ministério eterno do Espírito Santo? Como é que as pessoas vão entender, amado, essas questões se nós não falarmos do Evangelho eterno? Então essa conversa de tudo acabou, tudo completou, não precisa falar mais nada, porque depois de 70... Então não fala nada, fecha a boca, fica todo mundo mudo. Porque depois de 70 ninguém fala mais. Depois de 70 não existe mais sistema religioso. Depois de 70 não existe mais engano. Depois de 70 não existe mais. Claro que existe, irmão. Como eu falei, tudo acabou dentro de que conceito? Ou você que diz que tudo acabou, acha que Deus, o Pai, o Criador o eterno, o Espírito Santo, que você diz que habita em você, que talvez daqui a pouco vai dizer que nem habita mais o Espírito Santo em lugar nenhum, vai achar que uma vez que você é um adúltero, mentiroso, espancador,
pedófilo, né? Se bem que tem alguns aí que dizem que isso tudo é vontade de Deus. Você que pratica o que é mal, que tudo acabou, então pode fazer à vontade, pode... É isso? Tudo acabou? Vai dizer que tudo acabou para quando alguém entrar em um carro e apresentar uma arma e cometer um assalto, tomar o celular, tomar dinheiro. Não, tudo acabou, já está tudo perfeito. Quando alguém tentar te fazer um mal, que isso não aconteça, não estou aqui praguejando, você olha para a cara dessa pessoa e diz assim: ô irmão, você não sabia? Não, meu irmão, que tudo acabou, tudo já está completo. Aí o camarada está com a arma na cintura, o camarada está traficando, está vendendo droga para o seu parente. Você tem uma palavra que pode sim, não estou garantindo de nada. Mas se ele é um filho de Deus, ele pode ser educado a deixar lá aquele tráfico. Ele pode ser educado a deixar aquela bebida maligna que ele usa como desculpa para bater na esposa. Sabe? Você pode educar essa pessoa com o evangelho, mas você vai chegar para essa pessoa que faz o mal, que vende droga, para essa pessoa que estupra, e vai dizer assim para ele assim: olha, irmão, ô você aí, tudo acabou porque no ano 70 o juízo já foi ordenado. É essa a mensagem que vocês têm agora? Que não precisa pregar o evangelho, que não precisa se reunir. Quem não precisa se reunir até concordo com você, que não é necessário. Mas quem quer se reúne. Nós somos livres. Tá? Porque tudo acabou. Porque nós já estamos no céu. Vai falar para alguém que vai te roubar e diz assim: irmão, tu não pode me roubar mais. Por quê? Porque eu já estou no céu, eu já estou na pátria. O cara vai olhar para você e vai dar um brocão na sua cara. Jesus disse uma coisa bem interessante, eu gosto muito de frisar esse versículo. João, capítulo 6, versículo 63. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne para nada presta. Você tem que separar o que é da carne, o que é do social, o que é do espiritual. Você tem que separar o que é santo do profano. Você tem que separar as duas naturezas. Nós temos uma natureza espiritual perfeita, mas temos uma natureza carnal debilitada. E o evangelho, ou até mesmo a lei de Moisés, sempre atuou na vida do povo de Deus como um limitador de ações, de atitudes carnais. Seja na lei como no tempo da graça. Freando, tentando ali. Na lei tentava dominar e não conseguia, né? Porque o homem nunca cumpria a lei. Mas no tempo da graça, Paulo ensinou também muito isso. Santifica o Senhor o teu corpo, a tua vida. Que Deus habita em você. Deus não quer a vossa prostituição, Deus quer a vossa santificação. Deus não vos chamou para a ira. De onde vêm as guerras, como disse Tiago, as contendas entre vós, porventura não vem dos vossos membros que guerreiam aí em vocês? Então será que hoje, porque no ano 70 se cumpriu? Porque tudo acabou? É? E aí? Essas coisas aí onde o evangelho nos traz uma orientação e uma edificação mútua, não serve? Tá bom? Vamos lá. E eu encerro aqui Efésios capítulo 1, versículo 10. De tornar a congregar, convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. O tempo iria se cumprir, né? Em 70 se cumpriu. Na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, porque Deus já criou, por intermédio de Cristo, por intermédio da manifestação do Filho do Homem, que começou lá em Jesus de Nazaré, Deus já estabeleceu novos céus, nova terra e novas criaturas. Amém? Graça e paz, abençoados, e até o nosso próximo encontro, querendo nosso Papai do Céu. Se inscrevam, compartilhem, deixem seu like e vamos que vamos.